Pessoal, então é o seguinte, agora, né, vamos analisar os dados, tá, do plano inclinado que nós coletamos com o nosso Arduino. Tá? Então, só para relembrar, esse aqui era o plano inclinado lá do Galileu, tá? O Galileu, infelizmente, não tinha um Arduino, ele tinha que fazer ao vivo essas medidas, tá? Né? Mas nós fizemos um utilizando o Arduino. Tá? Esses aqui são alguns dados que eu coletei previamente, tá? Mas você vê que essas variações aqui, elas são muito pequenas. Todo experimento tem uma flutuação dos dados, tá? Quando você está coletando. Os experimentos de mecânica, essa flutuação é um pouco maior, né? Porque você não tem controle, atrito, tem um monte de coisinha que te atrapalha a realização de um experimento perfeito. Mas você vê que esses números aqui não estão flutuando muito, tá? Então, o meu plano inclinado está razoavelmente bom. Agora é o seguinte, tá? Vamos fazer a nossa coleta de dados, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns dados que eu já coletei, mas vou mostrar também como você pode coletar para que a gente possa analisar esses resultados. Então é o seguinte, ao ouvido, né, e olhando lá o timer do nosso programa, você pode dispor os seus sensores, os nossos fotossensores, de uma maneira a ter o tempo igualmente espaçado. Né? Você pode fazer isso. Depois, é travar os nossos sensores e começar a medir essas alturas. Né? Fazer várias medidas de tempo para alturas diferentes. Tá legal? Né? Então foi isso que eu fiz. Eu acertei a separação dos meus fotossensores, medi a separação entre eles, que é esse número aqui que eu obtive. Vocês vão obter um número que necessariamente pode não ser esse, mas quando você estiver analisando todo o dado, vai ter que dar o mesmo resultado. Aí eu fiz várias medidas variando o H. Tá legal? Vamos fazer um conjunto vamos fazer duas medidas, só variando o H, para que a gente veja. Então vamos aqui na nossa montagem, o meu sisteminha está aqui, tá? Eu tô com essa altura aqui, H, tá certo? Né? Isso aqui é o meu H, tá? Né? Posso medir com uma trena e posso colocar a minha esferinha aqui, tá? E posso dispará-la e ver o tempo, tá? Depois a gente pode olhar de novo lá no meu monitor serial, tá? Então tá aqui, ó. Deu um determinado tempo, tá? Eu vou pegar agora a minha esferinha aqui de novo e vou fazer para um outro H. Vou fazer um H um pouco menor. Por exemplo, um H, não, um maior. Tá? Aumentei a altura, aumentei a inclinação do meu plano. Vou colocar a minha esferinha aqui, tá certo? Né? E vou disparar ela de novo. Tá? Então eu tenho duas medidas de tempo. Tá? Vamos olhar lá no nosso serial monitor como é que deram esses tempos. E aí a gente continua a nossa explanação aqui dos resultados. Então observe o seguinte, olha, foram essas duas aqui, as duas últimas. Tá? Né? Então aqui o tempo deu em torno de 305, porque era a mesma inclinação dessa aqui que eu tinha feito, tá, no vídeo anterior. Tá? Eu aumentei a inclinação, esse tempo diminuiu. Mas aí está tudo flutuando em torno do mesmo valor. Tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Então observe que o espaçamento agora, né, de tempo dos barulhinhos é sempre o mesmo. Ele vai diminuindo, mas ele não muda quando eu faço um experimento completo. Tá? Então é isso que a gente vai ter que observar. E como é que a gente vai fazer essa análise? Fazendo um gráfico. Tá? Então é o seguinte. Eu tenho aqui o meu X, que são as separações entre meus fotossensores, que eu medi com uma trena. Né? E agora eu vou variar o H. E aí eu fiz para um H de 0,1 metro, 0,15, 0,17 e 0,32. Tá? Posso fazer poderia ter feito para mais, vou tirar esses aí. Eu tenho esse conjunto de números aqui, de tempos. E agora eu já coloquei em segundos. Observe que todos são múltiplos desse valor aqui, ó. Aqui todos são múltiplos desse valor. Coisas muito próximas. Tá? E eu quero analisar isso agora. Para me analisar, eu vou ter que fazer um gráfico. Né? Eu não consigo olhar isso assim, número por número. Tá? Mas antes, eu queria fazer um gráfico com um desses resultados, por exemplo, com esse primeiro resultado, aquele mesmo gráfico que nós fizemos lá na hora de analisar o pêndulo simples. Na hora de analisar o pêndulo simples, eu fiz um gráfico que era tempo, né, que era tempo por distância. A distância estava aqui.
E nós obtivemos uma curva assim também lá no pêndulo simples. Olha, tinha esse mesmo perfil, tá? Uma curva assim. Tá? Agora no plano inclinado está aparecendo uma curva parecida, é o mesmo formato. Quando nós fizermos o experimento da queda livre, você vai observar esse mesmo tipo de curva. Os números não vão ser os mesmos, mas o perfil da curva é o mesmo. Isso mostra que todos os corpos, tá certo? Quer seja do pêndulo simples, quer seja do plano inclinado, quer seja da queda livre, o ente que está fazendo com que esse corpo caia é o mesmo, que é a aceleração da gravidade. Tá legal? Agora vamos, então, replotar todos aqueles dados para a gente analisar aquilo e chegar a alguma conclusão. Eu vou inverter aqui as minhas escalas, tá? Eu vou colocar tempo aqui e posição aqui, tá? E esses aqui são os meus resultados que eu medi de tempo por posição para cada uma das alturas que eu fiz o meu experimento, né? E aqui, esse negócio já nos lembra uma parábola, né? Mas eu não sei analisar isso, né? A olho. Então eu tenho que usar aquele truque de transformar isso numa reta. E aí, o que é que eu faço? Vou quadrar um dos eixos. E agora a gente até sabe que a gente vai quadrar o eixo dos tempos, né? Quando eu quadro, observe que tudo virou reta, né? Virou reta. Tá? Olha, essa reta aqui está muito, muito boa. Essa aqui tem uns probleminhas aqui que a gente já vai discutir. Mas daqui para frente é reta, né? Então, o que é que eu começo a pensar? Eu penso que é uma equação desse tipo, né? Que a altura é 1A vezes t ao quadrado. Para todos esses ângulos de queda, quem vai mudar é esse A, que é o coeficiente angular. Mas essa dependência é sempre a mesma. Tá legal? Foi isso que o Galileu chegou a uma conclusão, tá? Né? Ele foi mudando a inclinação do plano inclinado dele e ele chegou a essa conclusão, que sempre era quadrático. Tá? Mas depois tem um outro pulo do gato que vocês vão gostar, que eu vou mostrar para vocês. Mas agora é o seguinte, por que esses pontos aqui fogem da reta? São os pontos coletados para menor inclinação. Acontece o seguinte, que quando eu desligo o campo magnético da bobina, esse campo não acaba imediatamente. A bobina, o núcleo dela, fica um pouco magnetizado. E a bolinha demora para ser liberada para essa inclinação. Para essa inclinação acontece a mesma coisa, mas como ela está mais inclinada, você não percebe isso. Tá? Então aqui tem um truque para você minimizar esse erro experimental. Mas eu não quis nem levar em consideração a isso, tá? Então aqui a gente tem uma reta, tá? Mas isso aqui é o seguinte, eu desligo a bobina, mas o núcleo dela fica um pouco magnetizado e a minha esfera também está ficando um pouco magnetizada, porque eu estou usando a mesma esfera já há muito tempo, tá? Mas é isso aqui, mas tem um truque. Qual é o truque? O truque não vai dar para fazer agora. É na hora que você desliga a bobina, você aplica nela um sinal de corrente alternada. Aí o campo vai rapidamente para zero, tá? Mas isso não é tão importante agora, tá legal? Então observe o seguinte, quando eu realizo o experimento com plano inclinado, eu descubro eu descubro que o tempo varia quadraticamente, tá? E foi isso que o Galileu fez no experimento dele, tá? E aí ele disse o seguinte, né? O Galileu começou a pensar, o Galileu estava interessado em resolver o problema da queda livre, descobrir como é que varia esse tempo, tá? Ele disse o seguinte, olha, para essa inclinação é quadrático, para essa é quadrático, para essa aqui deve ser quadrático e caindo assim deve ser quadrático também, isso não deve mudar. E foi essa a conclusão que o Galileu fez. O que vocês devem fazer, quando vocês estiverem realizando esse experimento, utilizem, né, uma esferinha um pouquinho menor e de raios diferentes, tá? E você vai ver que a dependência é sempre quadrática. Tá legal? Aqui eu não estou discutindo com vocês a rotação da esfera, mas a gente vai medir isso num outro experimento mais para frente, tá? Mas aqui a esfera não está deslizando no meu plano inclinado, ela está girando. Então uma parte da energia é consumida para que aconteça esse movimento de rotação, tá? Mas isso não é tão importante agora. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, né? O tempo de queda de um corpo varia quadraticamente. E quem descobriu isso aí foi o Galileu. Então, muito obrigado e até a próxima.